A paz de Deus, mais do que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos para mais uma aula do curso médio em teologia, uma aula do tema de homilética. E é claro que não poderia deixar de fazer a famosa brincadeira para aqueles que são nécios em relação ao significado de homilética. Não, homilética não tem nada a ver com culinária, não tem nada a ver com a famosa arte de fazer omeletes. Não, senhor. Vamos tentar aprender então nessa aula o que é essa tal de homilética, que é claro, para os mais sabidinhos aí, já sabem que tem a ver com a questão da arte da pregação. A arte da pregação. Então vem comigo. Algumas perguntas para que nós possamos refletir. E aí, para você já fazer uma sondagem, e dependendo de como for as suas respostas, você vai tentando ver como é que você está no seu conhecimento sobre essa importante matéria da teologia, fundamental sem dúvida alguma, principalmente pensando nas questões litúrgicas. Lembra? Liturgia, a primeira aula de teologia desse curso médio. Se você que já assistiu, vai lá depois assistir de novo, acompanha a aula, porque é extremamente importante você estar antenado. O que é homilética para você? O que seria? Já pensou sobre isso? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Para pregar, tem que ser eloquente, na sua opinião? Lembrando que eloquência é a arte do falar bem. Tem necessariamente que falar bem. Se o cara não falar bem, o cara não tem nem que se intrometer a fazer isso, ou não tem nada a ver. O cara pode não ser um grande orador, uma pessoa que fala tão bem assim, mas bem intencionado, servo de Deus, já é o suficiente para ele pregar. O que você acha? Como você acha que Jesus pregava? Como é que Jesus ele pregava? Já pensou nisso? Será que Jesus pregava de forma eloquente? Será que Jesus não pregava de forma eloquente, pregava mais, era mais um bate-papo? Como é que era? Mais avivado ou mais tranquilo? Bem, vamos pensar aí. Definição homilética é a ciência e a arte de pregar. Um tempo atrás conversava com um amigo, né, que eu acabei colocando na internet, sugerindo um curso de um pastor que eu acredito ser muito bom, o curso dele sobre homilética justamente. E eu falei a arte da pregação e o irmão questionou e tudo mais e eu expliquei para ele. A ideia de arte, né, não tem a ver com... A expressão arte é a mesma expressão para técnica. No grego é tekne. Arte é tekne. E você vai acompanhar aqui que a homilética, ela tem uma porção de características que envolve muito você saber fazer a coisa e, se não sabe, aprender a fazer a coisa. É claro que nós não vamos de forma alguma aqui eliminar os motivos, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e a necessidade absoluta que nós temos de ser usados por Deus para conseguir fazer a pregação como tem que ser feita, né? Mas ela é algo que você pode aprimorar, que tem a sua parte. O objetivo da homilética vai ser orientar os pregadores na pregação na preparação da pregação e também de suas mensagens. Como é que o pregador ele deve se portar? Como é que tem que ser a minha mensagem? Eu tenho que abrir a Bíblia e mandar ver, sentar o rei e deixar tudo por conta do Espírito Santo? Como é que a coisa tem que funcionar? A homilética e a eloquência, né? A gente falou da eloquência ali no começo, com o questionamento. A eloquência é a capacidade intelectual de convencer pelas palavras. É falar bem, é você convencer pelas palavras. Na verdade, a eloquência, falar bem e convencer pelas palavras seria mais pro campo da retórica, que às vezes se confundem uma expressão com a outra, virando até sinônimo aqui em língua portuguesa, né? Mas a eloquência tem mais a ver com falar de forma muito bem e o convencimento ficando por parte da retórica. A missão principal da homilética é conservar ou a pregadora ou o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Então repare, o objetivo da homilética e o objetivo da teologia cristã, pelo menos, a teologia ela pode ter vários aspectos. Assista a minha aula sobre introdução à teologia, se você não assistiu ainda, se você ainda não entendeu o que é teologia nesse canal. A teologia cristã ela tem o objetivo de deixar a pessoa na rota de Deus. Aqueles chavões básicos, né? A pessoa literalmente está indo para onde o dedo de Deus aponta e não o contrário. A gente acha que a teologia ela vai vir para estragar a vida do cristão.
né? Estragado é um cristão que, tendo a oportunidade de se aprofundar na palavra, ele não se aprofunda porque não quer, ou porque ele tem superstições básicas e muito pequenas, muito baixas da perspectiva da intelectualidade. Sendo que Deus deu a mente para nós usarmos ela da melhor forma possível. Se Deus te deu uma capacidade que chega ao nível do genial, seja gênio, para a glória de Deus. Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, não tem demérito. Deus não vai deixar, porque por mais genial que você seja, Deus vai continuar sendo muito mais do que você. Então você não precisa ficar com medo, com vergonha, preocupado em usar toda a sua capacidade de esconder Deus. Isso é impossível. Se você for temente a Deus, Deus ele vai aparecer mais do que você. Fica tranquilo. Agora, claro, se você não for temente a Deus, mesmo que você saiba pouco, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você só atrapalhe, você vai aparecer mais do que Deus, que você vai tentar sufocar Deus. No final, Deus vai prevalecer e você vai ser abatido. Claro, porque Deus sempre vai prevalecer. Mas continuando aqui na ideia da homilética, como as pessoas podem ser convencidas? Bem, elas podem ser convencidas quando alguém prega, né? Pela força moral. Uma pessoa que tem caráter, né? Uma pessoa que tem um testemunho ali, uma pessoa que tem uma vida correta, pela força social, uma pessoa que age, que faz, que as pessoas veem reverberando na vida dela, uma dedicação à comunidade cristã, pela força física, que aí seria alguém que vai literalmente, ao pregar a palavra de Deus, ele vai tentar colocar a coisa de uma forma um pouquinho mais de forma robusta, certo? A pregação também, alguém pode convencer também pela força pessoal, porque a própria condição da pessoa, se ela está bem vestida, se ela está se ela tem uma impostação correta, se ela tem uma postura correta, se ela é uma pessoa que tem uma boa presença, ela pode também convencer através disso. E, claro, pela força verbal, que seria a eloquência e a retórica, e pela força divina, que aí é Deus, e aí é a conversão de fato. A homilética no ministério de Jesus é interessante falar assim, como é que Jesus pregava, será que ele era eloquente? Bem, uma coisa é, ele devia falar bem, e falar bem significa falar de uma forma que as pessoas compreendam, né? E ele tinha retórica, porque as palavras dele convenciam, porque lá em João 7,46 está escrito que as pessoas falavam que jamais falou como esse homem, jamais alguém falou como esse homem. Jesus falava de forma que as pessoas simplesmente não conseguiam deixar de ouvir. Quando ele prega uma palavra muito dura e as pessoas não conseguem, né, suportar, os discípulos ficam e Jesus fala, vocês vão me abandonar, e Pedro vira para Jesus e fala, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Essa foi a resposta, né, que Pedro deu para Jesus, e aqui na apostila nós vemos a resposta que os guardas deram à autoridade religiosa por terem prendido Jesus. O milagre da pregação, a pregação bíblica é um milagre duplo. Por quê? Que ele é duplo, né? Que expressão é essa? Ele vai explicar aqui, porque Deus usa o homem imperfeito e Deus faz com que os ouvintes aceitem o porta-voz imperfeito. Isso é muito louco, porque é Deus usando, e coisas fantásticas acontecem na pregação, através da pregação, Deus usando o homem que é imperfeito. Isso já é uma coisa. Eu, imperfeito, Deus me usa. Como? Eu tenho pecado e eu peço perdão, tudo bem, mas eu sou um pecador arrependido. E Deus, portanto, imperfeito, e Deus ele vai lá e usa a minha vida. E a segunda coisa é as pessoas ouvem e elas são convencidas, convertidas, tratadas pelo Espírito Santo através da pregação que Deus usa através da minha vida, que sou tão imperfeito, através da vida de cada um de nós, né? Então, um milagre duplo aí. Sermões vazios não só atrapalham também, é muito importante, que para quem acha que não é importante estudar homilética, vai lá e prega e tanto faz, porque, olha só, a apostila vai trazer a ideia de sermões vazios. O sermão pode ser vazio. O sermão pode ser pregado de uma forma, sem unção, sem poder, sem autoridade, sem Bíblia, sem estudo, sem sabedoria, e apenas uma exposição parca, fraca das Escrituras. E aí ele vai falar que não só atrapalham o culto, como podem acabar afastando pessoas da igreja. Sim, senhor. Uma pessoa que entrou no culto para ouvir uma pregação, e ela ouviu um sermão muito ruim, que, ou seja, isso ruim aqui não tem nada a ver com o estilo da pessoa, mas tem a ver com a forma como ela se importa com a questão do sermão, essa pessoa pode nunca mais voltar. Aqui tem um filme que é fruto de um livro baseado em fatos reais, muito interessante. Depois, quem não assistiu, assista. Que ele fala, o camarada, ele vai
em defesa de Cristo, né? Ele é ateu, a esposa se converte, ele vai na igreja da esposa, ele é repórter e ele vai tentar ali apenas esculhambar com a igreja. Ele vai escrever uma reportagem que ele vai, de uma vez por toda, pretende ele enterrar o mito do cristianismo. Então ele vai para ouvir o pastor pregando e o pastor falar de mitos e ele, com rigor científico de um repórter, esculhambar com toda aquela situação e mostrar que o pastor, como todos os cristãos, só falam besteira, etc. Chegando lá, ele se surpreende que é uma mensagem maravilhosa, é pregada pelo pastor, e ele volta e fica muito mexido, e ele desenvolve toda uma investigação sobre quem é Jesus, que resulta na conversão dele. E essa investigação vira o livro best-seller Em Defesa de Cristo. É maravilhoso, quem não assistiu, assista lá. Então, sermões vazios não só atrapalham o culto, como pode acabar afastando alguém. E aí ele fala alguns desses sermões, né? O sermão sedativo, aquele que dá sono. O insípido, que tem gosto nenhum. O óbvio, que é aquela coisa que, né? Olha, irmão, Jesus salva, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha só, irmãos, Deus amou o mundo, viu? E Deus, ele entregou o Filho dele, viu? E é para dar vida eterna, viu? Irmãos, isso não é um sermão. Isso é repetir o versículo, né? Isso aí é óbvio. O indiscreto, que é aquele que fica falando da vida dos irmãos diretamente lá do púlpito, a reportagem que fica só citando coisas de fora do que está acontecendo no mundo, mas não se foca na Bíblia, e o metralhadora, que é aquele que sai disparando um monte de coisa que ninguém entende nada no final das contas, atira para tudo quanto é lado. Só quem tem vocação deve pregar pregar a palavra, né? Ou isso é para todos? O que você acha? Mais um quizinho aí para você meditar. O que deve motivar a pregação? O que você acha que deve motivar a pregação? Hein? Qual a sua opinião? O que não deve motivar a pregação? Quando uma pessoa não pode pregar a palavra? Quando ela pode pregar e quando ela não pode pregar a palavra? Vocação ministerial, a atitude do pregador, né? Ou da pregadora, antes de tudo, é crer na vitória do seu trabalho. Por quê? Porque esse trabalho ele vem de Deus. Convencer-se do grande privilégio. Irmãos, é um privilégio pregar a palavra de Deus. E junto com um grande privilégio, que é pregar a palavra de Deus, vem grande responsabilidade. Então o pregador ele tem uma responsabilidade muito, muito grande. Tem um livro chamado Um Recado para os Ganhadores de Alma, que é aí quem prega na nível de evangelismo, que é pesado. Você lê o livro, no final você está se sentindo mal, porque você precisa melhorar muito. Você fala, meu Deus, eu estou pregando o evangelho, eu preciso melhorar, eu estou impondo minhas mãos, eu preciso me santificar, me ajuda. E você fica desesperado querendo melhorar. Sinceridade e honestidade são necessários demais para quem vai pregar. Sinceridade consigo, honestidade de quem das falhas que tem, do quanto precisa melhorar sempre. A excelência do ministério, que é cultivar o ideal correto, né, que é a superioridade do ministério. O ideal correto, o ideal é óbvio, sempre está em Deus. A superioridade desse ministério, que está em pregar a excelência, que é a palavra de Deus. A liberdade verdadeira, né? E ser franco, fiel, sem medo de intrigas também, porque você vai pregar a palavra de Deus, você vai falar a verdade. Uma coisa é você estar lá citando a vida dos irmãos diretamente. Outra coisa é você não estar lá pregando para agradar ninguém. Então, se alguém ficar intrigado porque você falou a verdade, Deus te mandou, né? Com amor e carinho, pregando em amor, você tem que falar e pregar mesmo, sem medo de intriga. O consolo do ministro, o interior se renova. Quem prega a palavra de Deus é renovado por Deus. A tribulação ela é leve em comparação com a glória eterna do ministério. Então, quem sofre por conta do ministério, futuramente na glória, vai receber os seus galardões devidos. O motivo principal é agradar a Jesus. Quem prega, está pregando para agradar Jesus, não é igreja. Hoje tem uma mania do povo querer pregar para agradar a igreja, para ter like. Para ter like, para conseguir mais visualizações e tudo mais. E essa não é a intenção. A intenção é porque eu amo a Deus, por isso que eu vou pregar a aprovação de Jesus. Pregar bem para persuadir pessoas que precisam se converter, se arrepender, ser transformadas, que nem eu preciso. Amar a Cristo acima de tudo, amar a humanidade toda e ser embaixador fiel. O bom exemplo do ministro é evitar o escândalo, porque, claro, se sou pregador do escândalo, não vou dizer que não posso voltar a pregar nunca mais, mas vou ter que ficar um bom tempo de molho aí me recuperando. E Deus, ele
precisa de trabalhadores no reino. É bom que eu peça a misericórdia, a graça de Deus. Cada ministro precisa fazer isso para permanecer firme. Dar bom exemplo de paciência, porque também ser um cavalo, uma pessoa que é desmedida, uma pessoa que não tem compaixão dos outros, não serve no ministério. Cultivar as virtudes cristãs, é claro, que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, e aí vai. O que é preciso para ser um bom pregador? O que é preciso se ter para ser um bom pregador? Vamos acompanhar aqui? Qualificações necessárias. Vida espiritual. Isso aqui é um resumo, né, dessas qualificações. A gente vai entrar na parte técnica agora da homilética propriamente dita. A gente está falando uma questão mais teórica, no sentido da consciência do que é e do porquê e dos objetivos, né, da teleologia da homilética, ou seja, da finalidade, porquê da homilética, dessa matéria tão preciosa. Mas qualificações necessárias: vida espiritual abundante, fé e oração, sinceridade, humildade, abnegação, honestidade, otimismo, seriedade, coragem, entusiasmo, determinação, inspiração, sensibilidade, observação, capacidade de síntese. Esse negócio aqui de capacidade de síntese é você falar as coisas assim, dentro do tempo que tem que falar, não ficar estendendo demais, né? Imaginação, porque é importante para ilustrar as coisas, criatividade, parte daí, e boa aparência. Boa aparência aqui não é que você tem que ser bonito, tá, irmãos? Boa aparência é você estar apresentável, afinal de contas não é qualquer coisa. Vamos entrar então nos tipos de sermões, e entrando aqui nos tipos de sermões, nós temos os 3 tipos áureos de sermões, né? O sermão temático. No sermão temático, o pregador ele vai determinar o assunto que deseja, e então ele busca os textos, né, bíblicos para formar as divisões principais que vão apoiar o assunto escolhido. Então as divisões principais elas devem vir em ordem lógica ou cronológica. Então título, tema, subdivisões, 1, 2, 3. Por exemplo, aqui na apostila, eu vou ler aqui, na página 11, tem um exemplo, que tem vários exemplos, mas eu vou pegar uma aqui que é o tema do sermão, eu vou ler para vocês, né? Razões para a oração não ser respondida. Esse é um sermão temático, que também pode ser chamado de sermão tópico, tá? Porque ele é feito em tópicos. Esse tipo de sermão, só um adendo aqui, as pessoas gostam muito de pregar ele, mas ele é o mais perigoso de todos, porque o pregador ele corre o risco de pegar, se ele não tomar cuidado, ele corre o risco de pegar e fazer uma coxa de retalhos e fazer com que a Bíblia fale o que ela não está falando, ou seja, ela fale o que ele quer que ela fale, porque ele pega um trecho aqui, um trecho ali. Se ele não for um bom teólogo, se ele não for um bom estudioso da palavra, ele coloca textos fora de contexto, e com isso grandes confusões têm surgido ao longo da história da igreja, inclusive algumas ou muitas heresias. Então, assim, não é um sermão que é proibido ser pregado. Eu já preguei esses. Eu confesso que esse é o que eu menos prego, né? Porque eu acho esse o mais arriscado, tá? Você tem que estar bem confiante mesmo para pregar um sermão temático que não deturpe a palavra de Deus, tá? Então vamos lá, ó. Tema: razões para a oração não ser respondida. Primeiro, pedir mal. Tiago 4,3, que diz, Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os deleites. Depois, então, primeiro motivo, porque razões para as orações não serem respondidas. Primeiro, pedir mal, Tiago 4,3. Segundo, pecado no coração, Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 fala: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha só aí, né? Terceiro, a oração ela não é respondida por terceiro motivo: duvidar da palavra de Deus. Tiago 1, 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7 fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Outro motivo, 4, por que as orações não são respondidas? Vãs repetições, Mateus 6, 7. Em Mateus 6, 7, o próprio Jesus diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Quinto motivo, desobediência à palavra de Deus, Provérbios 28:9. Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então também não tem oração respondida. E o sexto e último motivo para alguém não ter sua oração respondida são os problemas conjugais. 1 Pedro 3:7. Pedro vai falar que igualmente vós, maridos, coabitei com elas, no caso as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E aí, recapitulando então, esses são os 6 motivos dentro desse sermão pelos quais a oração pode não ser respondida. Pedir mal, pecado no coração, duvidar da palavra de Deus, vãs repetições, desobediência à palavra de Deus e problemas conjugais. Amém? Esse é um exemplo de sermão tópico. O outro é o sermão textual. O sermão textual, no sermão textual começamos com um texto bíblico e todas as divisões principais e o tema são divididos do texto. As divisões, elas são baseadas nas 3 ideias, ou quantas ideias tiver, né, do texto. O tema é fornecido pelo próprio texto. O tema vem depois. Então, assim, já é um sermão muito mais seguro. Eu, particularmente, a maioria dos sermões que eu prego, eles estão dentro desse sermão textual. Ele vai aí de 1 a 3 versículos, mais ou menos, né? Depende muito da situação, mas de 1 a 3 versículos, mais ou menos. E ele é bastante interessante porque ele traz uma capacidade de você ficar bastante mais fiel ao texto e fica mais difícil você inventar moda, né? Eu vou pegar um exemplo aqui da página, eu coloquei 11, mas a página 15, na verdade. O texto é Esdras 7:10. Esdras 7:10 diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, o tema do sermão aqui, né, é o propósito do coração de Esdras. Primeiro, Esdras estava disposto a obedecer à lei do Senhor. Segundo, ele estava disposto a obedecer à lei do Senhor. Então, primeiro ele estava disposto a conhecer a lei do Senhor. Segundo, ele estava disposto a obedecer a lei do Senhor. Terceiro, ele estava disposto a ensinar a lei do Senhor. Então, as 3 divisões estão baseadas nas 3 ideias do texto: buscar, cumprir e ensinar a lei. O tema é fornecido pelo próprio texto, né? Então, Esdras conhecia a lei, ele tinha disposição para conhecer, para obedecer e para ensinar a lei. O último tipo de sermão é aquele que é o que dá mais trabalho, sem dúvida alguma, e é o sermão por excelência, né? De sermão textuais. Sermão expositivo, que ele, na verdade, o sermão expositivo é o mais eficaz na transmissão da palavra de Deus. O sermão expositivo ele abrange uma porção mais extensa da Bíblia, extraindo nelas as verdades centrais. Talvez a grande diferença dele para o sermão textual é que ele é maior. Ele pega uma porção da Bíblia que é muito maior. Esse é o mais difícil de ser pregado, justamente porque ele abrange um trecho maior das Escrituras, demanda de mais tempo, mais dedicação, mais habilidade teológica, de estudo bíblico e por aí vai, certo? Mas é o sermão mais seguro, só que também é o sermão que ele, como talvez aspecto negativo, dependendo do texto que você escolher, a igreja talvez ela não tenha facilidade para conseguir ouvir esse sermão. Tem que ser uma igreja madura biblicamente, né, para ouvir e conseguir ter paciência e compreensão e gosto, né, até. Tem que ser pessoas que realmente amam a palavra. Pessoas que ainda estão muito cruas na fé têm dificuldade, porque é um sermão que é um pouco mais longo, que é um pouco mais profundo, e elas talvez tenham dificuldade para acompanhar, dependendo, claro, tudo depende muito de como a forma que é pregada, né, mas é importante. Vou ler aqui Atos 3, do 1 ao 10, perdão, Atos 3, do 1 ao 10, que vai ser o texto do sermão. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, e a 9. 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo, 3 agora, versículo 3, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés ficaram firmados. 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. 9. E todo o povo o viu andar e louvou a Deus. 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficando cheio de pasmo, assombro, pelo que lhe acontecera. Então, assim, você tem aí o sermão, e a passagem, né, a base bíblica. O tema do sermão é como podemos ser usados por Deus. E aí eu vou ler literalmente o sermão, como é que ele foi feito aqui, tá? Introdução. Pedro e João demonstra que o cristianismo não é uma vida para solitários, para individualistas. Devemos ter companheiros que trabalhem, orem e compartilhem conosco os alvos comuns do ministério, aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece. Quando isso ocorre, ele nos usa para a sua glória. O cristão que deseja ser usado por Deus deve aproveitar as oportunidades. Este texto nos mostra 4 maneiras de sermos usados por Deus. Primeiro, podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida de comunhão. Né? O versículo 1 fala com Deus, né? O versículo 1 ao 3 fala foram juntos ao templo orar. E o versículo 1 ao 3 fala, né, que eles foram junto ao templo orar. Versículo 1, 3 e 4 falam com os nossos irmãos. 2. Podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida de compaixão, que é dando aos necessitados, versículo 4 e 5, dando daquilo que temos, versículo 7 e 8, ofereçam o que tinham de melhor, eles ofereciam o que tinham de melhor, e a fé, que era a fé em nome de Jesus. 3. Podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida consciente a respeito da nossa própria limitação, versículo 6, parte A. Muitas vezes não possuímos o que as pessoas querem, por isso temos que ser honestos. Outra coisa, a respeito do poder de Deus, versículo 6b, o poder para atender às necessidades está em Jesus Cristo, o Nazareno, nós somos apenas canais. 4. Podemos ser usados por Deus quando temos uma vida comprometida. Comprometida com a proclamação do nome de Jesus, versículo 6 fala, né, a mensagem do Evangelho é o oferecimento de Jesus como única esperança, e comprometido também com a manifestação do poder de Deus, versículo 9 e 10, que a mensagem do Evangelho é transformadora, por isso causa admiração e assombro. A conclusão do sermão é, você tem irmãos com quem ministra em comunhão? Você tem esses irmãos? Você dá liberdade para que os outros irmãos envolvam-se no seu ministério? Você permite a Deus usá-lo para atingir os que ainda estão deficientes diante dele? O cristão que deseja ser usado por Deus deve viver em comunhão com o corpo de Cristo. Então aí você tem, né, a ideia do sermão como um todo. Então, característica de uma boa estrutura homilética. Uma boa estrutura homilética, ela tem unidade, ela tem ordem. A gente pode ver isso nesses sermões, né? Tanto no exemplo do textual, quanto do tópico, né? Quanto do expositivo, o tópico temático. Nós podemos ver exatamente essas expressões aqui serem cumpridas no interior desses sermões. Depois você pode olhar na apostila com mais calma, que é ordem, equilíbrio, proporção, progresso. Cada pregador deve desenvolver sua própria maneira de estruturar os sermões. Eu tenho uma maneira própria, né? Não estou ensinando ela aqui porque estou ensinando a partir da apostila, mas que não foge dessas estruturas mais gerais. O pregador deve ser um homem de Deus com a mensagem de Deus, e o seu tema, por excelência, é a mensagem da salvação. É claro, Deus, né, está usando cada um, e a mensagem, toda a mensagem que é pregada, ela é uma mensagem que tem um fim, a pregação de quem, a salvação de quem não é salvo, a manutenção dos que já estão sendo salvos, né? O convencimento daqueles que precisam ser. Sobre o título, que é importante aqui, o título é a primeira parte do sermão, ele dá o nome ao sermão. Tem como objetivo o quê? Ele tem que embelezar o sermão. E chamar, é importante, claro, sem inventar modas extravagantes, né? Mas de certa forma chamar a atenção dos ouvintes. Segundo Braga, o título, contudo, é uma expressão do aspecto específico a ser apresentado, formulado de maneira que seja o anúncio
adequado do sermão. Então, o título, ele anuncia o sermão. No caso da introdução, ele seria conhecido como aperitivo, porque o título ele fala o que vai ser falado, mas a introdução, ela literalmente apresenta, né? Literalmente, ela prepara os ouvintes para aquilo que vai ver. Por isso que se a introdução ela for uma introdução ruim, né? Ela pode tirar o foco, tirar a atenção, tirar a vontade de ouvir dos ouvintes. Não que eles não possam ser recuperados, mas pode ser que os irmãos eles fiquem meio entediados inicialmente e demorem um tempo para eles entenderem que Deus está falando ali, certo? O valor das divisões, as divisões dos sermões, né? Tópico 1, 2, 3, as divisões são as seções principais de um sermão ordenado. O sermão corretamente planejado será dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. Então, assim, você não repete a mesma coisa em uma unidade e outra, o objetivo... Claro que você pode repetir, por exemplo, a título de lembrete no final ou no meio do sermão, mas os tópicos em si, eles não vão ser repetecos dos tópicos anteriores, mas eles são continuidades baseadas totalmente no texto bíblico, entende? E a aplicação, né, que é depois, antes da conclusão, a parte que vai ensinar. O que eu vou fazer com isso tudo? É quando a pessoa pega e ela fala, olha, beleza, eu aprendi, eu vi o contexto, eu aprendi os pontos teológicos que tem, mas o que eu vou fazer com isso tudo? Certo? E a conclusão, que é ele coloca aqui de uma forma bem interessante, uma boa refeição sempre vem acompanhada de uma boa sobremesa. Assim também um sermão termina com uma boa conclusão. Uma conclusão que trabalha, né, de uma forma completa o coração dos irmãos e literalmente encerra fazendo os irmãos refletirem e realmente quererem aplicar aquilo que foi ensinado no sermão. Dicas de oratória, importância da voz. E eu, particularmente, tenho a questão de falar rápido, né? Como você mesmo percebe, mas eu tento, na medida do possível, sempre que eu vejo que está acelerado demais, voltar. Então você tem que ter a impostação da voz correta, tentar tomar cuidado com os vícios de linguagem, todo mundo tem, eu tenho também. Tento sempre melhorar. E a boa gesticulação, postura correta. Bem, antes de chegar aqui nos comentários, eu vou passar aqui um exemplo de exercício para você, escolha um texto bíblico e desenvolva um sermão, um dos 3 modelos. Aí é uma sugestão para você, tá? E aqui, resumindo tudo, as divisões de um sermão, tema, que é o anúncio do sermão, introdução breve, comentário sobre assunto falado, contexto e motivar os ouvintes, desenvolvimento, exploração do assunto em tópicos, normalmente de 2 a 4 tópicos, né? Mais ou menos para você ter um sermão de 30 a 50 minutos. Conclusão, acabamento do sermão, quando ele encerra, e o apelo, que é o chamado para a ação, certo? E aqui, resumindo os 3 tipos de sermão. Sermão temático, os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentados em versículos separados da Bíblia. O textual, que os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto e seus subtópicos fundamentados em versículos separados da Bíblia. E o expositivo, que os tópicos e os subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente, o texto escolhido para pregar, ok? Eu vou voltar, irmãos, então, aqui nesse ponto. Estou com o livro aqui na minha mão, John Piper, e eu vou ler aqui, entre a página 164 e 169, não vou ler tudo, é claro, vou ler só alguns trechos aqui, que são interessantes. John Piper. E aqui nesse livro, o tema do livro é Exultação Expositiva. É um livro fabuloso, é um livro que eu indico para você comprar. Porque assim, normalmente nos seminários, os professores indicam livros técnicos de como se fazer sermões. Mas a gente já aprendeu o básico aqui nessa aula, na apostila está bem detalhado. Você não precisa comprar um livro, a menos que você queira, um livro técnico. Então eu estou te oferecendo aí a oportunidade de comprar um livro que vai te fazer refletir como um pregador da palavra de Deus mesmo, como alguém que ama a palavra de Deus e tem essa exultação expositiva em expor a palavra de Deus, tem o prazer em expor a Bíblia como de fato ela é, né? E alguns pontos aí, eu não vou ler todos, vou ler um só, né? Então tem fazendo uso mais pleno dos nossos poderes naturais, a graça sobrenatural não substitui os meios de graça, o pensar humano e a iluminação divina não são alternativos, o dom divino fundamento e esforço humano, pondere por causa de um povo maduro e pensante, pensar correto é realmente importante. Eu vou ler aqui para vocês, o pensar humano e a iluminação divina não são alternativos, que ele vai colocar aqui
Aqui. Repare, o Piper fala: a boa pregação e o bom ouvir envolvem o bom pensar. O apóstolo deixa claro que o esforço humano de pensar e o dom divino de iluminação não são alternativos. Eles se complementam. Paulo explica a Timóteo em uma única sentença que as duas obras trabalham juntas. Pondera, lá em 2 Timóteo 2,7 fala, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Nós fazemos o esforço de pensar. Deus dá livremente o entendimento. Um e outro, não um ou outro. Olha que interessante, então, aqui. Só até esse trecho aqui tá bom. Olha, nós fazemos o esforço de pensar. Deus dá livremente o entendimento. Um e outro, e não um ou outro. Então, não é só para Deus... quando você for pregar, você ficar simplesmente esperando Deus dar o entendimento. Porque Deus dará. E também não é só para você ignorar aquilo que Deus está falando no seu coração e apenas fazer um esforço absurdo de pensar e pensar e pensar. São as duas coisas. A pregação é em volta das duas coisas. O pensar humano e a iluminação divina não são alternativos, são obrigatórios. Você tem que pensar como ser humano para pregar. E você tem que depender de Deus, como filho de Deus, como homem espiritual, para pregar. Que você possa se colocar diante de Deus, independente se você se considera um pregador ou só uma pessoa que está estudando. Você não sabe quando Deus vai te chamar para pregar. E quando Ele te chamar, esteja preparado e com a mente esforçando-se para compreender a Bíblia e o coração e o espírito cheio de Deus para fazer a vontade e a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida, estude e continue se esforçando e pregando a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Até mais.